Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Toques de Despertar. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adri. Seja muito bem-vinda para você também, para todos que estão nos assistindo, todas também, né? Nesse mundão todo. Nos últimos dias, a gente vem debatendo bastante sobre um livro, peça, filme, que já está há bastante tempo. A peça mesmo está há muitos anos em cartaz. Eu assisti lá em São Paulo faz muitos anos. Olha, eu acho que, não, com certeza, mais de 10 anos. E que é A Alma Imoral. O livro é do Newton Bonder e ele traz uma série de percepções importantes. E cada vez que a gente assiste, ou lê, ou vê algum trecho, ou ouve falar sobre, tem mais alguma percepção que a gente traz. E a gente compartilhou um trecho de uma palestra do professor Leandro Carnal sobre isso, em que ele falava sobre o livro, no caso, com a atriz da peça, inclusive, que ele falava sobre moral, e sobre o quanto a gente se esconde atrás de dogmas, de crenças, de moral, para não se expressar, ou não expressar o que a gente tem de verdadeiro. Como é que você vê isso? Isso é real? A gente tem dificuldade de mostrar quem a gente é de verdade? A gente se esconde? Completamente, totalmente, inteiramente, né? Nós somos regidos por dogmas, por crenças, por máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida, até porque a gente herda, né? Essas máscaras diante daquilo do que é certo e daquilo que é errado, né? Mas não necessariamente aquilo que é certo ou errado para mim é certo e errado para ti, né? Muitas vezes aquilo que eu faço, para mim, pode ser extremamente certo, mas para ti pode ser completamente errado. Tudo vai depender das crenças e das bases estruturais que eu carrego dentro de mim para poder, então, fazer um julgamento como esse, o que é certo e o que é errado. Mas, normalmente, nós estamos ancorados até no final do filme, né, que está no YouTube. Ela fala ali no final, né, o quanto nós deixamos de viver a nossa vida em função do Deus da vergonha, do Deus do medo, do Deus da repúdia, do Deus da negação, do Deus do abandono, do quanto nós servimos, né, internamente a esses deuses e deixamos de expressar a nossa autenticidade, quem realmente a gente é e o que realmente a gente quer. E esse livro, ele fala, livro, peça, filme, né? Fala sobre muito o transgredir para transcender, né? E o transgredir não tem nada a ver com o transgredir daquilo que a gente acredita que seja roubar, né? Que seja uma coisa roubar, mentir. A gente fala o transgredir no sentido de mudar um comportamento que há muito tempo vem sendo enraizado, principalmente dentro de um sistema familiar do qual a gente tem origem, né? Que a gente se acostumou com aquela forma de agir e acredita que somente daquele jeito é o correto, que somente daquela forma eu posso agir, né? Alejandro Jodorowsky, que é um exímio professor de psicogenealogia e quem desenvolveu a psicomagia, que é uma das ferramentas de cura fantásticas, tão fantásticas quanto as constelações desenvolvidas por Bert Hellinger, ele mesmo já falava que todos nós viemos de um sistema arcaico de repetição, falando do nosso sistema familiar. Então, muitas vezes a gente ainda internamente carrega conceitos, crenças, preceitos, né? Ou preconceitos oriundos de tempos antigos que nem mais cabem para o tempo de hoje, quiçá para a nossa própria vida, mas que ainda regem as nossas decisões e a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. E está aqui a sexualidade para dizer o quanto isso é verdadeiro, né? O quanto há de tabus ainda sobre a sexualidade, o quanto uma mulher quer se expressar através da sua sexualidade, mas internamente não se permite, não, porque daí isso é vergonhoso, não, isso aqui não vai ser moralmente aceito, não, isso aqui não é o certo, o que ele vai pensar de mim, o que ela vai pensar de mim. Aqui o dinheiro para mostrar o quanto isso também é real, quantas são as famílias que têm tabus com relação ao dinheiro. Se ganhar dinheiro é pecado, quem ganha dinheiro é safado, ou é mais fácil, como é que é um pobre, como é que é um elefante entrar no céu do que um pobre, um rico. Qual que é essa... Passar embaixo da porta ou num buraco de uma agulha do que
Ai, não Um rico sei. entrar no céu. Quem está nos escutando vai entender, sabe do que a gente está falando, que é um trecho bíblico, né? Então, o quanto são os preceitos, conceitos, preconceitos que a gente carrega do nosso sistema familiar e que ainda regem a nossa psique, o nosso inconsciente, e fazem com que a gente entre numa dissonância com a nossa alma, porque a nossa alma é ansiosa por experimentar e viver. Ela veio para cá para se experimentar e ela veio para cá para viver. Mas quanto você deixa de viver em função dessas crenças, dessas normas, dessa moral que está enraizada em experiências pretéritas dos meus antepassados ou de civilizações mais antigas, mas que não cabem mais para a época de hoje, que não cabem mais para o dia a dia de hoje. Mas isso, tudo que tu está falando é num grau inconsciente que a gente faz, porque muitas vezes a gente se acha super modernos, mas quando vai ver, as posturas que a gente adota diante de muitas situações estão baseadas em crenças arcaicas. É só, digamos assim, um upgrade da crença. É mais ou menos isso, não apenas um upgrade da crença, como ainda é uma visão muito pequenininha, muito limitada, né? Porque assim, ó, se a gente viaja, né, e abre os horizontes e vai para qualquer outro lugar, você vai ver o quanto as culturas são diferentes, o quanto as crenças de lá, como as mulheres são tratadas lá, as religiões, o dinheiro, a espiritualidade. É tudo muito diferente de acordo com a base de origem que você tem. Por isso que é importante você olhar para essa base de origem e entender dentro de você, isso que foi vivido ainda serve para mim? Essa crença que regeu aquela época ainda serve para a minha vida atual? Quantas mulheres ainda querem casar? E eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo, mas querem namorar, noivar, casar, ter filhos, sabe? Seguir aquele padrão, mas realmente isso é o que a tua alma quer? Ou é uma crença que tu carrega do teu sistema familiar que te diz que só assim você vai ser aceita? Ou por quem que tu queres fazer isso? Por quem tu queres realizar esse desejo que talvez alguém aqui atrás não realizou, você quer fazer por essa pessoa? Então, a gente está muito desconectada da nossa essência, da nossa alma, para saber quem realmente nós somos. E a gente vai repetindo padrões e padrões de comportamento de forma inconsciente e às vezes sem nem se dar conta do que está fazendo com a própria vida. E fica ali naquela repetição louca, doente. Por isso que a gente sempre diz, quebrar crenças não é um processo fácil. Quebrar crença não é simplesmente, vou mudar minha crença, sabe assim? Não dá, gente. Mudar crença requer um mergulho interno de autoconhecimento e principalmente estar disponível, disposto, né, a pagar o preço pela mudança daquela crença. Porque muitas vezes, eu quero ser rico. Se eu venho de uma família humilde e eu quero ser rico, eu tenho que pagar o preço que eu vou ser diferente. Então, a tua mente racional diz que tu quer, mas muitas vezes o teu inconsciente está conectado a um padrão de comportamento, a uma crença de que eu só vou ser pertencente à minha família se eu for pobre como eles. E daí? E quando você ficar rico, por que tem tanta gente que fica rica, ganha na Mega Sena e tal, depois perde tudo? Porque ela está voltando a uma crença arcaica, como o Jodorowsky falou, de um comportamento no meu sistema familiar, porque eu quero pertencer. E aí a gente vai se auto-sabotando para conseguir pertencer. Claro, a gente vai se auto-sabotando para conseguir pertencer ou para conseguir repetir uma dor que eu nem imaginava que existia. Se eu venho de um sistema familiar, por exemplo, onde todas as mulheres foram casadas até a morte, casaram com o primeiro marido, não necessariamente quer dizer que elas foram felizes, não necessariamente quer dizer que elas queriam, porque uma menina que se casou lá atrás, bisavó, com 12, 13 anos, posso apostar contigo que ela não queria, porque ninguém em sã consciência queria. E isso é muito comum nos sistemas familiares. Aí a gente olha para trás, minha avó, minha bisavó foi casada aos 50, 60 anos, não foi feliz? Ou passou mais da metade da vida frustrada e infeliz dentro de uma relação que ela nem queria ficar com o cara? Não, mas todas as mulheres do meu sistema são casadas, então eu também tenho que ser casada. Aí, se eu não sou aquilo, é uma vergonha, como que eu não sou? Então eu busco desesperadamente alguém. E a todo custo
eu trago essa pessoa. O inverso também, como tantos outros casos de homens que eu atendo no meu sistema, que estão casados de forma infeliz, traindo as namoradas, traindo as esposas, traindo todo mundo. E, na verdade, eles estão lá num casamento para ser moralmente aceito, porque como que a sociedade vai me ver separado? Como que eu vou quebrar isso dentro da minha família? Como é que a minha família vai me enxergar agora que eu sou solteiro, que eu não quero mais ficar com aquela mulher? Como que meus filhos vão me ver? O quanto a moral, baseada numa mentira para poder agradar, ser aceito, ser vista, ser reconhecida, ser amada pelo externo, rege a tua vida. Isso é muito comum e é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece até em questões profissionais, que você não ou faz certas escolhas ou deixa de fazer certas escolhas para que seja, porque é mais socialmente aceito. Tipo, tem uma vocação artística e a minha expressão natural seria fazer dessa expressão artística ou não a minha forma de vida, meu jeito de ganhar a vida. E aí não expresso aquilo e acabo tendo uma outra escolha profissional por conveniência. Olha, eu acho que não tem coisa mais bonita do que tu ver alguém fazendo o que ama. E esse fazer o que ama, quando é realmente uma expressão da tua alma, te leva para o mais, e te leva para a prosperidade, te leva para a abundância. Eu me lembro uma vez que eu estava numa viagem com a Caterine e a minha filha, ela adora teatro, essas coisas, e a gente foi numa peça na Broadway, e tem toda aquela superprodução e tal, e era um musical, e eu fiquei encantada com a beleza daquele musical, com tudo envolvido e tal, mas os atores, aquela performance deles cantando, expressando, gente, que coisa mais linda, a pessoa nasceu para aquilo. Ou quando eu já fui num futebol de jogo americano, sabe aquelas coisas de futebol americano, eu já fui numa partida, e tu vê aqueles caras gigantes lá correndo de um lado para o outro e tal, e tu vê assim, pô, o cara nasceu para aquilo, é aquilo que ele nasceu, é aquilo, é a beleza dele, é a expressão dele. Então, o quanto é bonito alguém estar na sua expressão e qual é o preço que você paga por não estar na sua expressão somente pelo dinheiro para ser socialmente aceito, porque o pai queria que tu fizesse alguma coisa, porque a mãe queria que tu fizesse alguma coisa, porque a avó queria que tu fizesse alguma coisa. Então, transgredir é transcender, mas também é pagar um preço. E muitas vezes esse preço é ficar sozinho por um tempo, porque você vai quebrar um padrão, e quebrar um padrão significa quebrar todos os laços que você tem conectados àquela identidade naquele momento. Então, num primeiro momento, é realmente muito difícil, mas depois que tu vai atravessando, você vai descobrindo que a força interna que tu tens de ressignificar uma crença, ressignificar um padrão de comportamento e principalmente colocar a tua verdade para fora, vibra de tal forma que tu vai atrair novas pessoas para sua vida. Eu estou assistindo uma série chamada 100 Dias para Enamorar-se, que até foi indicação tua, e eu estou numa parte dela, não vou dar spoiler, mas enfim, essa parte acho que é muito legal, que é sobre um trans. Eu acho que tu, não sei, tu já chegasse nessa parte? Ah, essa parte. Não vai me dar spoiler, pode falar. Tá, então, não para ti, né? Então, tem uma parte ali que eu acho muito legal, que é um menino trans, né? E ele se descobre trans, né? E passa por todo o processo de aceitação, e que, claro, é uma transgressão, porque ninguém na família o avô não aceitava, para os pais foi um choque, para todo o sistema educacional no qual ela estava inserida, que era uma escola religiosa e conservacionista, foi um choque. E o quanto ela teve a coragem de colocar para fora isso, e quando ela conseguiu admitir para ela que então ela não era ela, era ele, o quanto aquilo deu força, deu alegria para que ela pudesse, ele então, atravessar esse momento. Ela transgrediu, ele transgrediu algo, mas na mesma proporção da transgressão, ele se fez forte a partir da verdade que ele conseguiu expressar daquilo que era a experiência dele, que ele precisava colocar para fora. Dom Miguel Ruiz fala muito nos livros dele, vocês sabem o quanto eu gosto muito, do quanto a questão do ser humano não tem nada a ver com
não tem nada a ver com certo, com errado, ou com bom ou com mal. A questão do ser humano tem a ver com a verdade e com a mentira. Quais são as mentiras que você aceita e cultua, e quais são as verdades que você aceita e cultua. É sempre entre a verdade e a mentira, nunca entre o bom e o mal. Não existe bom e mal, porque tudo é uma questão de ponto de vista. Se eu for agora para o Japão, com certeza absoluta, e pedir um sushi, um sashimi, vai ser completamente diferente do sushi e sashimi que eu como aqui. E não quer dizer que seja bom ou ruim, melhor ou pior. É diferente. Porque tem a influência da cultura, tem a influência do clima, tem a influência de muitas coisas. O que pega aqui é a verdade, eu estou experimentando aquilo, e aquilo está trazendo uma sensação de bem-estar, é o que eu queria estar experimentando ou não. É isso. Você falou sobre o preço que a gente paga ao transgredir e transcender. Mas, por outro lado, qual é o preço que a gente paga por não transcender, por não transgredir? Vou falar de uma forma que não é bonita, contudo é verdadeira. A gente vai levar uma vida de merda. Porque é uma vida pela metade. É uma vida baseada no medo. Medo de perder, medo de ser rejeitada, medo de não ter nada. É uma vida de fracasso. E por mais que você tenha um sorriso, tu pague por um sorriso bonito, tu pague por um vestido bonito, tu pague por um cabelo bonito, a tua alma não está bonita. A tua alma não vibra em paz. A tua alma não vibra em gratidão. Então, uma alma que não vibra em gratidão, que não está vivendo no seu melhor potencial, que não paga o preço, o risco, é uma alma que se mantém emocionalmente, é uma alma que se mantém encapsulada numa dinâmica emocionalmente infantil do teu ego. Então, é uma vida de merda. É uma vida pela metade, é uma vida invejando os outros, é uma vida se comparando com os outros. O que ela tem que eu não tenho? Por que ele escolheu ela e não eu? Por que ela foi e eu não fui? É uma vida olhando para fora e não uma vida olhando para dentro. É uma vida onde você vai colocar o defeito nos outros, o problema vai ser dos outros, a culpa vai ser dos outros, e você é uma interna vítima. A vítima daquilo que o outro fez, a vítima daquilo que aconteceu, a vítima da vida, porque eu vou ter posturas de vítima. E muitas vezes as pessoas vão no meu consultório e dizem, mas eu não sou vítima. Aí daqui a pouco ela solta assim, mas eu tenho pena de fulano. Bom, se tu tem pena de fulano, tu te acha melhor? Em algum momento, se tu te acha melhor, tu já é algoz? E se tu é algoz, o papel inverso é a vítima. Porque é assim. Então, são essas as posturas que a gente precisa começar a enxergar, que a gente está presa numa moral do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, ao invés de assumir a responsabilidade da própria vida, no sentido de, mas por que isso está acontecendo? Por que eu atraí isso para a minha vida? O que isso está querendo me dizer? E isso não quer dizer que eu esteja aqui, por favor, não é essa a questão, minimizando o comportamento de outras pessoas. Não estou. O que eu estou querendo dizer aqui ao mesmo tempo que eu enxergo o comportamento do outro, eu tomo responsabilidade daquilo que é meu. Muitas vezes é algo inconsciente, mas cabe daí um mergulho interno para entender, eu tenho coparticipação nisso, nem que não seja direta, mas eu tenho. Então, esse é o pagar o preço. É sair dessa moral, o que fulano fez foi certo, o que fulano fez foi errado, o que fulano fez, vamos bater palma. Quantas são as pessoas que eu canso de atender em consultório, que moralmente a família é perfeita, tem o trabalho perfeito, mas chegam chorando no meu consultório porque tem uma amante, porque não consegue se separar, porque não consegue falar a verdade para o marido, porque não consegue falar a verdade para a esposa, porque o que vão pensar de mim, porque se eu falar isso, meu pai não vai mais me aceitar. Eu lembrei agora agora eu não vou ter certeza de qual foi o poeta, se eu não me engano, foi Álvares de Azevedo, que escreveu que queria que na lápide dele tivesse escrito: foi poeta, sonhou e amou na vida. Eu estava pensando que na minha agora podia ser não viveu uma vida de merda. Boa. Deixa eu pensar o que eu queria na minha lápide escrito. Essa soube se divertir. Gostei dessa também.
E deixar as risadinhas. É a Boa, função gostei. de se divertir. Gente, então assim, para encerrar, quem quiser compartilhar com a gente o que vai na sua lápide, uma ideia, não que esperamos que isso tenha que acontecer em breve, muito pelo contrário, que seja muito distante, mas vamos fazer essa brincadeira, né? Manda para a gente pode deixar aqui no YouTube, pode mandar para o direct, @fontourafeira13, para o contato, @fernandamedeiros.com, compartilhar ideias para a lápide, né? Porque afinal a gente tem que se divertir não só em vida, mas esperando, afinal a morte vai chegar, vamos nos divertir com ela também. O que você acha, Fer? Eu acho super, porque se tem uma verdade que é absoluta para todos, é que todos vamos morrer. E a pergunta é, como é que tu quer morrer? Com tudo pela metade dentro de ti, com verdades aqui, ó, entaladas na tua garganta, ou com a leveza de um espírito que soube experimentar a vida, se permitiu acertar, errar, fazer merda, pedir desculpas, porque isso é humanidade. Ou tentou ser perfeito uma vida inteira se escondendo atrás de dogmas, de regras, de moral, e no fim deixou o teu espírito aprisionado, que não se permitiu viver aquilo que era o essencial. Sonhar e amar na vida. Sonhar e amar na vida. E rir também, porque é a melhor parte que a gente se diverte. E bebezinho. Isso aí. Obrigada. Gente, muito obrigada. Quem quiser compartilhar suas ideias de lápide, mande para a gente. Quem sabe a gente também tem uma ideia melhor. E vamos trocando aí. Fer, muito obrigada. Até a próxima. Valeu, beijo.